Não deu para o Fluminense, eliminado na semifinal do Super Mundial de Clubes, perdendo para o Chelsea por 2-0. Mas a gente está aqui para fazer um saldo final do futebol brasileiro no Super Mundial e não tem outra coisa a ser dita que não seja parabéns. Não tem outra coisa a fazer que não seja reconhecer uma grande competição do futebol brasileiro como um todo. Os quatro times, tanto o Fluminense, o mais surpreendente, que seria na teoria a quarta força e que foi o time brasileiro que foi mais longe na competição, caindo numa semifinal depois de fazer feitos históricos, como o Flamengo, que teve uma grande vitória contra um time europeu, que enfrentou uma das maiores potências do mundo e acabou sendo eliminado até precocemente para o que se esperava de uma possível quarta de final, que era talvez o time brasileiro com maior expectativa de chegar nessa fase, não numa semi, mas talvez nas quartas. Do Palmeiras, que foi líder do seu grupo, que apesar de não ter enfrentado um dos maiores desafios e quando o teve acabar sendo eliminado, fez uma campanha consistente e o que tinha para fazer de obrigação, digamos assim, a nível de grupo, ele foi o líder. E, obviamente, do Botafogo, que teve sem dúvida nenhuma, a vitória mais surpreendente entre os brasileiros, ganhando do atual campeão europeu que tinha sido coroado com o título da Champions poucos dias antes. E ganhando com consistência, ganhando jogando um futebol bem jogado, eficiente e estratégico. Apesar do que vem depois, né, com a demissão do técnico e tudo mais. Cara, se a gente for parar para analisar os quatro times, cada um tem seus pontos positivos e, no geral, é uma campanha que traz para o futebol brasileiro até de volta uma certa. Traz uma reflexão sobre o quanto a gente não é, inclusive, muito injusto como um todo com relação ao cenário do futebol brasileiro. Afinal, depois de assistir o Mundial, fica nítida a impressão de que o futebol sul-americano ele só não está num nível ainda maior a ponto de, inclusive, poder competir com as maiores ligas do futebol europeu ou com as maiores potências até mais, claro, por uma questão de investimento. Afinal, o dinheiro europeu leva os melhores jogadores daqui e isso faz uma diferença brutal. Isso é nítido, isso é factual. Os grandes craques que surgem aqui saem cada vez mais jovens. A diferença de investimento pesa e muito. A gente teve, por exemplo, no duelo entre Fluminense e Chelsea, Caicedo e Enzo Fernandes foram contratados por valores que equivalem praticamente ao time do Fluminense, ou boa parte dele. Então, o desnível sim é muito grande de investimento. Infraestrutura. Cara, para analisar, a grande maioria dos jogos entre os brasileiros e os europeus nessa competição foi bem jogado, bem competitivo. Foi nivelado em vários momentos. Ou até com os brasileiros jogando melhor em parte deles. O Fluminense joga melhor que o Dortmund. O Fluminense jogou melhor que a Inter de Milão. O Flamengo jogou bem melhor que o Chelsea. O Botafogo jogou melhor que o Paris Saint-Germain, dadas as devidas proporções, claro, e a estratégia de jogo. E isso mostra que, se a gente tivesse, principalmente na elite do futebol brasileiro, todos os estádios com uma boa grama, com uma boa qualidade de infraestrutura, as viagens, óbvio, isso é uma questão geográfica, não fossem tão desgastantes, isso é impossível de evitar. Mas se tivesse o mínimo de uma questão maior de organização, um calendário mais organizado, menos absurdo e desgastante, será que se a gente reduzisse dos 73 jogos que o Fluminense fez até para 60, que o Chelsea reclamou tanto de fazer pelo Enzo Maresca, será que o nível não subia ainda mais? Isso parece claro. O nível de competitividade, a reserva de talento, sim, ainda existe aqui. Claro que a gente perde muito do talento, mas os times conseguem ser competitivos. Eles conseguem efetuar um futebol bem interessante de se ver, vistoso e que cause orgulho nas suas torcidas. Mas claro, se você tira, além do investimento, que é muito maior do time de fora, a infraestrutura, você pega jogo da Série A, que tem gramado que quando chove, não tem condições de jogo. E o futebol é praticado ali. E causa lesão, e causa um desgaste físico, e causa um jogo péssimo de se assistir. Se a gente pega a infraestrutura de alguns estádios, pô, jogo de Copa do Brasil, fases iniciais que alguns times grandes jogam, gente, não tem a menor condição. Se você pega um estádio da segunda divisão inglesa, vários são melhores que um time da quarta divisão do futebol. Perdão, o contrário, né? Se você pega
um estádio, por exemplo, da terceira divisão inglesa, a depender do time, é capaz de ele competir com um elenco, com um estádio de um time de menor expressão que subiu da Série B para a Série A. Isso é fato. A infraestrutura pesa, dificulta o jogo. Claro, além de investimento em infraestrutura, a questão cultural. Não foi legal de assistir um jogo mais fluido, mais corrido, com menos faltas? O futebol brasileiro é capaz de fazer isso também. Agora, quando você vai enfrentar um time argentino num estádio lá nos confins de Buenos Aires, os caras batem e param o jogo a cada 1 minuto e meio, o jogo fica picotado, cera exacerbada. Claro, os times europeus também fazem cera. Mas hoje, por exemplo, se você pega para assistir o Fluminense e Chelsea, na primeira vez que o Robert Sanchez tentou parar o jogo e fazer cera, ele tomou amarelo. Na primeira. Quantas vezes a gente já viu um goleiro tomar um cartão amarelo na sexta vez que ele está parando o jogo? No jogo de Libertadores, no jogo de Série A. Essa cultura de muita pressão no árbitro em volta aconteceu no futebol do Mundial de Clubes. Mas você percebia que era menos. E o juiz prontamente tentava interromper para só falar nos capitães. Se isso se respeitasse, a cultura da cera não fosse tão exacerbada, sim, é necessário, é bom picotar o jogo em alguns momentos. Faz parte da estratégia. Mas a cada 1 minuto e meio parar por uma falta, o jogo virar quase que uma guerra, isso tira a qualidade do jogo, tira a fluidez. Não se dá para ter um futebol tão competitivo dessa maneira. Investimento, infraestrutura, cultura e, claro, o maior possível de organização. Um calendário que podia ser mais enxuto, pode sim. Os estaduais, boa parte deles fazem hora extra. Você consegue enxugar a competição sem, claro, fazer com que, por exemplo, tenha divisões e acesso, descenso. Essas coisas ampliam o debate para todo mundo, diversificam para todos os clubes menores, mas você não desgasta tanto um elenco que tem a mesma quantidade de jogadores que um elenco do futebol europeu e joga 15 partidas a mais na temporada. Então, o futebol brasileiro e sul-americano como um todo, competitivo, ele é. As grandes equipes são competitivas. As grandes equipes podem não competir com a top de linha elite do futebol europeu, com 5, 6, 7 times ali. Mas quanto ao segundo escalão, e boa parte deles, algum até como o Chelsea, Dortmund, tem competição sim. O Fluminense pode ter perdido, mas ele conseguiu agredir o Chelsea em alguns momentos e acabou falhando um pouco estrategicamente. O Flamengo foi lá e fez o Chelsea como se fosse o grande azarão, fosse o time inglês. Você viu o PSG fazer um jogo competitivo contra o Botafogo e perder, porque o Botafogo foi eficiente. A campanha que faz o Botafogo passando no grupo com PSG e Atlético de Madrid se classificando mostra competitividade. O Palmeiras ser líder do grupo dele mostra competitividade. O Fluminense bater semifinais quando quase que ninguém esperava, nem os mais otimistas esperavam. Um time brasileiro entre os 4 no Mundial de Clubes, no Super Mundial de Clubes, o Fluminense chegou. E não é dizer que chegou enfrentando facilidade, não. Ele passa num grupo com o europeu, contra o Dortmund, e faz um jogo que merecia a vitória contra o Dortmund, empatou. Passa da Inter de Milão, que foi finalista da Champions League na mesma temporada, algumas semanas antes, alguns dias antes. Passa do Al Hilal, que tira o Manchester City, que também mostra que é capaz de competir, afinal, o Al Hilal, inclusive, tem mais investimento do que os times brasileiros. E para no Chelsea, mas fazendo um jogo digno, fazendo um jogo competitivo. E o Palmeiras, que foi líder do seu grupo também, que merece destaque, eliminou um Botafogo, parou no Chelsea. Se esperava até mais do Palmeiras, mas não dá para dizer que não foi uma campanha digna. E como todos os 4 clubes brasileiros mostraram, precisa de ajuste, mas consegue ser competitivo. O futebol brasileiro precisa se ajudar, porque a nível de competitividade as coisas são sim capazes de mostrar um futebol até melhor do que a gente já tem. Não é terra arrasada, longe disso. Serviu para nos mostrar isso, serviu para recuperar um pouco do brilho e do respeito do futebol brasileiro, não só diante do mundo, mas dos brasileiros com o nosso próprio futebol. Me diz aí o que você achou, se você concorda com o que eu falei, comenta. Tamo junto, até o próximo e que venha o próximo Mundial de Clubes em 2029. Valeu, tamo junto, tchau.